Bom, primeiramente, boa noite a todas, a todos que estão aqui assistindo a gente, ou vão assistir a gravação. Meu nome é Rodrigo Narciso, sou servidor de carreira da Agência Nacional de Aviação Civil. Atualmente estou como gerente do escritório de projetos da agência, tá? Então, sou pedagogo de formação, sou mestre em educação também, e tenho trabalhado nesses últimos anos muito forte com questão também de gestão de pessoas, porque é minha área de formação, e também com a parte de inovação. Foi daí que eu, Marília, Fábio, Natália, a gente foi a primeira equipe que montou o laboratório de inovação da agência. Legal. Rodrigo, me fala um pouquinho. A gente escolheu o título, né, do Teatro Transformação. Fala um pouquinho por que desse título. Ah, isso é bem interessante, porque o que acontece? Hoje, cada vez mais, você tem um surgimento, um boom de laboratórios de inovação. A própria ANAC, quando formalizou seu laboratório em 2017, ela aproveitou esse movimento, essa oportunidade. Só que é uma coisa interessante, porque você tem alguns estudos que mostram que tem aquela questão que a gente chama de teatro da inovação. Então, o teatro é onde a inovação é encenada, com as suas salas coloridas, com seus post-its, mas que, na verdade, não inova em nada. Porque inovação é resultado. E se você não entrega resultado, você pode estar falando de inovação, fazendo salinha colorida, botando um monte de metodologias da moda, mudar o mindset, mas você continua, na verdade, se enganando, apenas uma encenação. A inovação, quando ela vem, ainda mais se a gente pensar no contexto de governo, ela busca trazer uma transformação, tanto dentro da organização, quanto para fora, através de novos serviços, políticas públicas novas, da entrega de valor ao cidadão. E também você tem uma retroalimentação de mudança da cultura da organização. Por isso que, assim, o desafio é, temos menos teatros de inovação e mais espaços de transformação. Que bacana. Legal, show de bola. Rodrigo, vamos lá. Então me fala como é que foi esse processo do Laboratório de Inovação, desde a ideia, quem foi que teve essa ideia, como foi a implementação dele. E aí depois eu faço outras perguntinhas, como as dificuldades, o mindset do pessoal para receber esse laboratório. Mas primeiro eu quero saber quem foi que teve a ideia, como foi para essa ideia sair do sonho, da cabeça, para passar pelo papel e aí chegar na prática. Então, tinha uma coisa bem interessante, porque, na verdade, essas questões de inovação, ela já era do planejamento estratégico da agência. Então, incentivar a inovação é um valor da ANAC, que vem do planejamento estratégico dela, anterior, de 2015 a 2019. E aí, o desafio que era é realmente fomentar que esse valor da inovação fosse realmente praticado na agência. Paralelamente a isso, teve várias discussões na agência. A gente teve uma reformulação de regimento interno em 2016. E aí tem uma parte que veio muito forte, porque tem muita interligação, que é a relação da gestão do conhecimento e da inovação. E aí tem uma coisa interessante, porque na nossa mudança regimental, aconteceu de que ficou uma parte de inovação tecnológica para a TI, mas a parte de fomento à cultura da inovação, valorização de servidores e toda essa preparação da inovação, ela ficou na área de gestão de pessoas. Então, a gente foi gestado dentro da área de gestão de conhecimento, pesquisa e inovação, e aí que a gente começou a trabalhar. Tem um diferencial nosso em relação aos nossos colegas de outros laboratórios, foi que a gente teve a oportunidade, e aí o apoio da gestão é importantíssimo, patrocínio é uma coisa muito importante, de que a gente pôde experimentar várias formas, várias ações, tanto é que a gente começou com o nome de Iniciativa Inovanac. Então a gente só virou laboratório formalmente um ano depois. Então a gente começou o movimento em novembro de 2016 e o laboratório foi formalizado por meio de portaria em novembro de 2017. Então a gente teve o espaço de a gente poder ter um ambiente de experimentar e ver o que mais se apropriava, até a gente fala o seguinte, realmente, agora nesse momento, vale a pena a agência ter um laboratório de inovação. Então, normalmente, o que a gente vê muito, às vezes, a oportunidade que chega é criar logo o laboratório e aí o laboratório fica com aquele período de crise de identidade. Porque existe o laboratório, mas ainda não sabe exatamente qual é o espaço dele na organização. Então, felizmente, a gente teve essa trajetória diferenciada e isso ajudou muito na parte da nossa construção de identidade. Legal. E como foi por que foi diferenciada? Assim, o que vocês consideram assim que foi principal para ela ser diferenciada? Como é que as Justa, outras
outras secretarias, outros órgãos que queiram o laboratório de inovação, como é que eles podem se espelhar em vocês para que desde o início eles saibam onde eles estão, o que eles são, para que eles servem? Então, eu acho que o nosso diferencial foi justamente esse, que a gente não começou como laboratório. Nós começamos, na verdade, como experimento. Então, a gente pegou vários projetos, fizemos várias ações, construímos um caminho que fazia sentido dentro da organização. Tem uma coisa muito importante, é que esse período de maturação, às vezes, muitos laboratórios ou equipes de inovação não têm esse tempo de maturação e acabam morrendo antes disso. Então, eu acho que foi um diferencial muito grande. E outro diferencial é ter o patrocínio. Então, o nosso superintendente de pessoas, o Eduardo, ele sempre foi um defensor muito forte da gente ter esse braço de inovação. E isso ajudou muito a gente poder ter possibilidade de atuação. Bacana. Legal, show de bola. Me responde agora o. Desculpa. Uhum. O que vem sendo feito Patrícia. desde a criação do laboratório? O que vem sendo feito? Então, o que nós temos feito? Assim, na verdade, a gente tem uma vertente muito de promoção de ação de inovação. Então, acho que as principais coisas que nós temos, foi a questão do Prêmio Novanac. Então, foi interessante que hoje, inclusive, ele é uma ação de inovação da agência, inclusive captando inovações do setor regulado, tá? E que ele começou com um prêmio interno de inovação que a gente organizou, para justamente a gente valorizar os inovadores da agência. Nós trabalhamos também na parte de capacitação, criamos toolkit para ações de inovação, com design thinking. Então, muita gente usa as nossas ferramentas. Isso é bom, porque a gente vai melhorando ela. Nós temos várias parcerias com outros órgãos também, então já fizemos projetos muito legais com outros órgãos, desde a Câmara dos Deputados, a ANEEL, o pessoal do INC, o pessoal da ANS. Então, é muito legal ter essas colaborações, faz parte da inovação. Também apoiamos questões dos nossos próprios projetos da agência. Então, inclusive, a gente tem case documentado do uso do design sprint para projetos de regulação. Então, é uma coisa bem interessante também. Então, a gente tem trabalhado em várias frentes, mas com essa questão muito forte também do aspecto humano mesmo. E também do aspecto de trazer essas ferramentas, métodos, metodologias para integrado com outras áreas da agência. Então, isso é muito importante, ter essa integração, para que a gente consiga realmente melhorar o desempenho da agência. Ou seja, trazer resultado, que é o que a inovação realmente se presta a fazer. Bacana. E aí, eu queria até que você pegasse esse momento disso aqui, a gente está falando de inovação, porque assim, o que pode acontecer também de você estar dentro do seu órgão, do seu setor, e assim, é aquilo, as pessoas acham que inovação é post-it colorido, sala bonitinha, e todo mundo rindo, e aí espera uma coisa grande. Era uma coisa assim, nossa, uma coisa de outro mundo, a inovação, meu Deus, ia ser para aquilo, uou. E assim, a gente tem que também falar um pouquinho do que é realmente inovação. Às vezes não é algo surreal. Às vezes é uma melhoria que você faz no seu dia a dia, para você produzir mais, para o seu setor ser mais produtivo. Fala um pouquinho para a gente sobre a inovação e o que é, dentro do setor público, o que ela pode significar. Bom, vamos lá. Muito boa pergunta. E acho que a primeira coisa, uma coisa que eu sempre falo, as pessoas me conhecem, já está cansado de ouvir isso, que é o seguinte: só existe um sinônimo para inovação e esse nome chama-se resultado. Se você não alcança resultado, você não está inovando. Você não precisa de ter um resultado de mudar o mundo. Na verdade, é o seguinte, e isso foi uma lição muito importante para a gente, porque nós começamos muito pequenos. Eu falo, nossos primeiros projetos eram ações bem específicas, questão de pessoas, porque era a nossa área, e da onde a gente tinha a melhor oportunidade de começar os projetos. Isso foi essencial para o aprendizado, porque projetos pequenos, eles permitem um melhor gerenciamento, porque o escopo é menor, permitiu que a gente ganhasse experiência e confiança, e até nos permitiu depois pegar projetos maiores. E mais do que isso, acho que uma questão muito importante, até voltando à questão do teatro, é o seguinte: o seu laboratório, ele é o que você tem de portfólio. Então, não importa o que você faça, mas se você entrega, você tem portfólio, resultado, pode ser pequeno, mas se você está entregando alguma coisa, isso já é um diferencial enorme.
Então, eu acho que isso é interessante porque você pode ter questões de grandes transformações, uma nova política pública, uma nova regulação, um projeto estruturante, como você pode ter incrementos, inovações incrementais para a parte de gestão ou para a parte de melhorias internas. E isso também é inovação. E, novamente, acho que o importante é fazer, é experimentar, é conseguir atuar, e aí, obviamente, que os níveis de abertura são diferentes, de acordo com o ambiente, inclusive no setor privado, isso não é exclusivo do setor público, tá? De você poder atuar e conseguir realmente aprender, fazer, experimentar e entregar resultado. Nós começamos pequeno e nós temos orgulho disso, porque isso foi uma parte muito importante do nosso aprendizado. Mestre Rodrigo, sempre bom aprender com o Tamura. Grande André Tamura, tudo bem? Legal. O Tamura é do Igov, não é? Isso. Igov Ah, super parceiro também. show de Inclusive a gente bola. participou do Rubigov. Bacana. Inclusive foi bem, muito bom. Tem um pessoal muito parceiro. Legal. Eu vivo acompanhando as coisas dele também. Agora me fala sobre as dificuldades que vocês encontraram, Rodrigo. Bom, dificuldades tem várias. Eu acho que a primeira coisa é o Dava seguinte. para fazer um vídeo, desculpa, dava para fazer uma live só de dificuldade, né? Ah, sim, com certeza. Porque é o seguinte, a gente, e até uma coisa bem interessante, que é o seguinte, inovação, ela trabalha muito com questão de comportamento e mudança de comportamento, trabalha com mudança de cultura. E obviamente que toda mudança, principalmente aquela que pode significar, mesmo que erroneamente, uma questão de mudança de status quo, alguma coisa, cria resistência, e isso é normal, faz parte do processo. Tá? Então é o seguinte, então essa questão de abraçar a inovação, mostrar que é possível, que experimentar não é perder tempo, experimentar, na verdade, a gente está gerenciando o melhor risco, a gente está aprendendo mais rápido, a gente está conseguindo, é uma coisa que é um trabalho gradativo. Cultura de organização você não muda da noite para o dia. Não vai ser um texto normativo, não vai ser uma legislação que vai mudar o comportamento. E isso faz parte do trabalho contínuo para a gente conseguir fazer. E não é só para inovação. Você pode ver questões como cultura e gestão de processos, gestão de projetos, gestão por resultados, planejamento estratégico, gestão por competências. Tudo isso são práticas de gestão e que todo mundo que vive isso pode me falar como é que as dificuldades que enfrentam e as pessoas entenderem o valor dos processos, de projetos, competências, de gestão do conhecimento, da própria inovação, porque é uma coisa que a gente vai trabalhando. Então, isso é o aspecto mais complicado, tá? E, obviamente, que é ter e manter os patrocínios, porque, novamente, se você perde seu patrocínio, um dia você pode morrer. Eu acho que um exemplo muito interessante foi o caso do Mind Lab da Dinamarca. Um belo dia a gente chegou lá e falou assim, ué, mas o Mind Lab acabou? Acabou. Porque mudou o governo da Dinamarca, ele mudou a lógica dele. Então, o Mind Lab era um laboratório de experimentação. E eles falaram, não, nosso foco agora é criar uma força-tarefa no mundo digital. E aí o Mind Lab acabou. Caramba! Mas é interessante isso. Eu acho que fica uma lição muito interessante pra gente. Sobre também essas questões dos ciclos de vida do laboratório de inovação. O 011 Lab, junto com o G9, fez um evento muito bom em agosto do ano passado, e uma coisa muito legal foi justamente discutir isso da vida dos laboratórios de inovação. Justamente por isso. Então é bem interessante. E como eu falo, é sempre um desafio. E eu acho que aquela questão muito importante é a questão do comportamento, da mentalidade. Novamente, não é a metodologia. Metodologia, muitas vezes, aí até pegando aquela curva famosa de adesão de inovações e tecnologias, novamente, a maioria das pessoas só vão ver valor naquilo se você mostrar resultado. Novamente, post-it na parede não é resultado. O nova abordagem com o nome em inglês, bonitinho, não é resultado. O resultado tem que ser uma coisa que seja crível, que mostre que funcione. Quando nós conseguimos fazer o nosso design sprint pela primeira vez aqui, as pessoas viram que tinha resultado, muita gente veio nos procurar. Cara, a gente quer aprender sobre esse método. A gente quer aplicar no nosso projeto também. Porque aí, quando viu que o método dá resultado, falou, cara, isso aqui é muito legal. Vamos fazer? Claro que vamos fazer. A gente está junto. Então, tem uma coisa bem interessante sobre isso. Essa relação de resultado e comportamento. E até como uma forma de enfrentar as barreiras e resistências. Legal, bacana. Bacana. Outra coisa também, assim, acho que você já falou um pouquinho como foi essa quebra da mentalidade.
mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente. Claro, tem a resistência, houve resistência, se houve tanto assim, se em algum momento vocês acharam que o laboratório da resistência chegou a ser algum momento, claro, não, chega, não vai dar, não vai lá. E como foi passar, de ver pessoas resistentes, não sei se teve casos assim, de ver pessoas resistentes tendo essa mudança de mentalidade, de terem ao laboratório. Então, eu acho que tem uma coisa que eu acho muito legal, isso é uma coisa que a gente sempre colocou isso na nossa cabeça. Eu, Marília, Fábio, Natália, que foi a equipe original, foi o seguinte, olha, a mesma coisa do que acontece é o seguinte, o nosso sonho, e a gente luta para isso até hoje, hoje Marília continuou liderando o laboratório, trabalhou excepcional na liderança do laboratório, que a Marília faz junto com a Bárbara e com o Rafael também, que é o seguinte, a gente procura sempre trabalhar com o seguinte, a nossa razão de existir é um dia deixar de existir. A gente entende, e isso está na nossa portaria de criação, que o laboratório, para a gente, é uma unidade transitória. Ela serve, neste momento, para a gente ajudar a fomentar a inovação. Né? Mas, seguinte, um dia a gente não precisa de laboratório, porque vai estar tão forte na cultura da agência que inovação vai ser uma coisa como respirar. Então a gente não vê essa questão de ameaça. Se tiver que mudar, muda. A gente tem que estar preparado para a mudança também. Tá? Mas isso é um elemento muito importante para a gente poder trabalhar. Né? Então, e novamente, e aí você falando das resistências que viram potencialidade. É quando você realmente mostra que tem resultado. As pessoas querem, isso eu vejo muito claro, não só na ANAC, como outros exemplos. As pessoas querem se sentir participativas do processo. As pessoas querem criar. O que falta muitas vezes é ter o espaço para poder fazer isso. É ter um ambiente para fazer isso. Não é à toa que eu vejo que a inovação no ambiente de organização, ela tem 3 elementos fundamentais. Pessoas, porque até hoje, e acho por muito bom tempo, você não vai fazer inovação com máquinas, você vai ter o elemento humano, né? Você vai ter o elemento dos métodos, porque inovação não é ganhar na Mega Sena, você não tropeça. Não é ganhar na Mega Sena, você não tropeça numa inovação. Para isso que você tem que aprender ferramentas, métodos, abordagens, mentalidade, valores, princípios. E você tem que ter um ambiente para fazer isso. E ambiente não é somente essa linha colorida. Ambiente, às vezes, é você poder participar de um projeto, é você poder participar de um treinamento, é você ter a capacidade de poder criar uma solução para um problema que existe. E aí, isso são elementos que trabalham com cultura. Né? Então, trabalhar o mindset, até aproveitando que a Karina perguntou, como trabalhar a mudança de mindset para inovação, é você trabalhar muito, e é isso que a gente tem de experiência, é de trabalhar com os elementos que são relacionados a essa mentalidade. Ou seja, de mudar isso aqui, né, para de uma forma em que a gente mostre o valor de colaborar. E colaborar não é um fazer e todo mundo assinar, como a gente vê em trabalho de escola. Na verdade, colaborar é todo mundo contribuir no melhor das suas possibilidades para fazer isso. É ter um foco no outro. Eu não faço solução para mim, eu faço solução para uma outra pessoa. Eu tenho trabalho de experimentar. Eu tenho trabalho de aprender continuamente, de falhar para aprender. Então, aí a gente vai mudando à medida que a gente vai mostrando que é possível de fazer. Tem uma coisa muito interessante, que é bem interessante como é que é significativo isso. Quando as pessoas elas conseguem ver num projeto, por isso que a gente tem o prêmio Inovanac de práticas de inovação, fala o seguinte, cara, você está recebendo essa portaria de elogio porque você fez uma inovação em prol da agência, em prol da sociedade. Então a gente está te valorizando pelo que você fez. Cara, que legal. Então isso é muito importante do aspecto também de valorização. E ajuda também a trabalhar essa questão da mudança da mentalidade, do mindset. Né? E acho que como o Tamura está falando, até fazendo um gancho, novamente, a gente ainda precisa dos lábios para inovar, mas a gente espera que seja transitório, não é, Tamura? Ou seja, que a gente use, na verdade, isso como um trampolim para que a gente leve isso para outros espaços. Mais do que laboratórios que a gente tem hoje, a gente tem muitos times de inovação em servidores, em órgãos, autarquias, secretarias de município, que estão lutando para conseguir ter o mínimo espaço para poder inovar. Não tem laboratório, porque não tem espaço de organização. E eles estão lá lutando todo dia para conseguir fazer um pouco de diferença. E isso é uma coisa muito importante para essa mudança de mentalidade.
Legal. Aproveitando também o comentário do Tamura, a nossa live ela vai virar um podcast, então vou ler o comentário para o pessoal depois se ambientar. Ele falou aqui, nos anos 90 do século passado, era preciso ir para os laboratórios de informática para usar computadores. Hoje, ainda precisamos ir para os laboratórios de inovação para inovar. E é exatamente isso. Eu lembrei agora de um texto que eu li, que falava que antes, por exemplo, o setor de, sei lá, de qualidade empresa era super novo. Meu Deus, nossa, o setor de qualidade, agora vai ter que passar por lá. E aí E hoje não, hoje já é normal, hoje já veio, a empresa vai ter que ter um setor de qualidade, dependendo do segmento, claro. E aí a gente vê isso para inovação também. Bem fazendo comentário bem parecido com esse do Tamura. Hoje é muito novo esse laboratório de inovação, é muito. Às vezes é visto um pouquinho como teatro. Mas a gente está passando por um processo, daqui a pouco já vai ser normal. O laboratório de inovação do governo. Prestar serviço melhor para o cidadão. Enfim, as infinitas possibilidades de laboratório de inovação. Rodrigo, gente, foi sensacional esse papo. Você tem mais alguma coisa para agregar para a gente? Tem muitas coisas. Tem um monte de coisas. Uhum. Mas, assim, eu acho que tem uma coisa muito importante, e aí, novamente, assim, aí vou falar uma coisa muito que eu acho que eu considero que é relevante. Claro, que é o seguinte. Eu acho que o aspecto da colaboração no setor público, ela precisa muito do aspecto da colaboração. A gente tem um foco muito grande em colaborar, porque na colaboração a gente faz o seguinte, a gente multiplica, a gente trabalha para o quê? Gerar capacidade. Por exemplo, eu vou dar um caso bem interessante que a gente fez. Teve um pedido da ANEEL, que ela pediu um auxílio para a gente para um projeto. Nós organizamos, facilitamos o de design thinking para a ANEEL e ela foi realizada no Laboratório de Inovação do FNDE. Olha que interessante. Bacana, que legal. Por quê? Porque quando a gente tem colaboração, a gente não soma, a gente multiplica. Às vezes o que a gente não tem perna para fazer, e a gente não vai ter perna para fazer, a gente consegue fazendo, estreitando esses laços. Então, eu acho que é um elemento muito importante. E aproveitando até a pergunta da Karina, que ela pergunta o seguinte, né? Nossa dificuldade são as métricas. Quais dicas vocês dão para núcleos que estão começando? Eu acho uma questão muito importante, é uma excelente pergunta. Tá? O que a gente teve, aí voltando para a história do Inovanac. Então, a gente tinha inovação como um dos valores da organização, tá? E aí, quando a gente fez a primeira avaliação da percepção dos valores, dos 7 valores, o segundo menor era justamente percepção de inovação. Os servidores não viam a gente como inovadora. Foi interessante. Então, isso era um elemento bem interessante para a gente trabalhar. Então, o que a gente fez? Uma métrica que a gente fez da avaliação foi ver se a gente tinha uma mudança de percepção dos servidores em relação ao valor da inovação. E realmente a gente conseguiu medir. Então a gente reaplicou o instrumento com os mesmos critérios para poder fazer o comparativo e realmente teve um ganho de 23% em relação a essa métrica. Nós também fizemos uma avaliação de maturidade, foi até a escala GPE, lá do IGOV, que ele também ajudou a metrificar um pouco como é que estava a maturidade de inovação da agência. Então essas métricas elas são muito importantes em relação àquilo que a gente está trabalhando. Uma outra coisa interessante de métricas, que aí vai depender do projeto, que é bem interessante, é o que você tem, isso está sendo utilizado inclusive pelo Ministério da Economia, para a parte de serviços. Então, tem uma metodologia, que é a partir do BID, em que ele faz justamente o levantamento, ele meio que precifica a questão dos serviços públicos. Então, quando você faz um serviço digital, transforma ele, você tem métricas para você avaliar se você conseguiu uma melhoria de impacto de eficiência, por exemplo. Então, tem algumas métricas bem interessantes para você poder trabalhar. A gente, como nosso laboratório tem o objetivo de trabalhar com cultura e valorização, então esse é um elemento muito importante para a gente poder medir. Então, uma métrica importante para a gente. Mas ela pode ser através do resultado de projetos, do retorno de investimento, de uma melhoria de eficiência no serviço público que está sendo redesenhado pela equipe de inovação
ou pelo laboratório. Então, dependendo, você pode ter várias métricas que ajudem a se mostrar o seguinte: olha, a gente tem resultado. E, obviamente, que a gente tem um portfólio de ações, que aí são alguns projetos que a gente tem. Um outro exemplo, e aí também um resultado do Lab, foi quando a gente redesenhou um serviço interno de atendimento aos servidores. E um elemento de métrica não foi só a melhoria do atendimento, em termos qualitativos, em termos de redução de atendimento. Ele também foi valorizado pelos próprios servidores que premiaram como nações de destaque do ano de 2018. Então, também é uma maneira da gente poder ver, né? Então, é bem interessante esse tipo de coisa, tá? Só alguns exemplos de possíveis métricas, tá? Mas é importante medir, porque medir é que você vai mostrar o resultado, inclusive do investimento que você está fazendo em relação ao tipo de ação que você quer. Uma coisa, até para falar, só para fazer uma complementação final, nesse ponto, é que é o seguinte: o laboratório de inovação, eles são sabores de uma sorveteria maior que a gente chama de inovação, como um todo. Então, por isso que você tem laboratórios tão diferentes, como você tem o Inovanac, tem o Lab Hacker da Câmara, tem o Genova, tem o Colab-I. Todos eles têm coisas que são diferentes. E é tudo bem, e é isso mesmo, tem que ser assim. Cada laboratório ele tem que ter a sua identidade, os seus princípios, os seus objetivos, e aí é nesses sabores de inovação, que são de acordo com a necessidade de cada organização tenha, é que a gente vai chegando nessa questão da inovação, aspecto mais amplo. Bacana. Legal. O Tamura colocou aqui, eu queria que você também desse sua opinião sobre isso. Colaborar não é necessariamente dar abraços uns nos outros. Colaboração e cocriação é treta. Exatamente. Então é aquela questão. O Tamura, então, ele fala com muita propriedade disso, porque é exatamente isso. Tem uma questão muito interessante, que é o seguinte: conflito faz parte. Quando a gente trabalha com pensamento divergente, lembra? Compartilhar opiniões, pegar pessoas de perfis diferentes. É importante. Diversidade não é botar todo mundo que pensa igual na mesma sala. Isso não é diversidade, isso não é divergência. Tá? Isso é importante. E aí vai ter treta. Mas, obviamente, que existem métodos para isso. Então, o legal é quando você tem vários tipos de métodos. Aí a facilitação ajuda muito, tá? Que é o seguinte: é você transformar a riqueza da divergência não no confronto, que é negativo, mas sem aproveitar a força do conflito, da divergência, para a gente criar soluções diferentes do padrão e que realmente resolvam o problema a qual a gente está se propondo a resolver. Ou seja, sair do pensamento divergente para o pensamento convergente e tomar decisão. Show de bola. Aí isso me lembrou uma perguntinha, que é qual a importância da facilitação nesse processo de laboratórios de inovação? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a facilitação, ela tem um aspecto muito interessante, que é o seguinte: o facilitador, e aí não importa o que ele facilite, tá? Ele pode desde facilitar uma reunião de trabalho, a facilitar um projeto imenso, pode facilitar a estratégia da organização, pode fazer qualquer coisa. Facilitar é ajudar e colaborar para as pessoas, tá? Que elas realizem e elas construam o seu conhecimento e as suas soluções para os problemas que identifiquem. O papel do facilitador, e eu gosto de falar muito isso, é o seguinte: o facilitador, ele não é feito para ensinar. Esse é o papel do professor, esse é o papel do instrutor. O facilitador, ele não deve colocar a sua visão do mundo naquele projeto. Ele deve ajudar, auxiliar, que os protagonistas são quem trabalha e quem faz o projeto. Quem está sentado, pesquisando, levantando, aprendendo, ideando, prototipando, criando projetos, executando. Tanto que eu falo, o bom facilitador é aquele que não aparece. Por quê? Porque toda a construção tem que ser feita por quem está participando. Então, isso é uma coisa muito importante, essa questão de facilitação. E, obviamente, que aí também reforça a questão da colaboração. Às vezes, você pode ter um projeto interno em que, assim, difícil é você facilitar quando todo mundo te conhece. E aí, você ter um facilitador externo de um outro órgão, de uma outra área, que possa facilitar para você essa ação, ela ajuda muito. Então, é uma coisa também muito interessante também nessa questão da colaboração. É verdade. Show de bola. E aí você falou, assim,
dentro de um laboratório de inovação, eu queria que você me falasse as peças fundamentais que você acha que tem que compor inicialmente esse laboratório. Assim, tem que ter um facilitador, uma pessoa que... Então, é 2 em 1, 4 em 1. O que você achou? Então, quais as competências que você acha que a pessoa à frente desse laboratório tem que ter? Eu acho que depende. Primeiro, acho que depende de qual é o seu propósito do seu laboratório. Segundo, qual é o seu escopo de atuação, o que você vai entregar. E aí sim você vai começando a construir as competências que você precisa. Tá? Então, ou seja, tem sempre novamente, como falei, laboratórios são sabores de sorveteria. Então, ou seja, não existe um laboratório igual ao outro. Eles podem ser parecidos, mas cada um vai ter alguma especificidade, alguma coisa diferente. Isso é muito bom. Então, acho que a primeira coisa é pensar o seguinte. O que nós vamos fazer? Qual é o impacto que a gente quer criar? Qual é o nosso propósito? E a partir daí, a gente pensa o seguinte. Para a gente poder fazer tal coisa, a gente precisa aprender tal elemento. Aí sim você pode desdobrar. Não, vamos ser facilitadores. Boa, seremos facilitadores. Vamos aprender técnicas de facilitação. Vamos querer utilizar o Design Thinking. Então, vamos aprender Design Thinking. Não, nós queremos, na verdade, formar outros facilitadores. Então, também tem um outro rol de competências. E tem uma coisa muito importante no seguinte, que quando você pensar o laboratório, pelo menos, a gente pensa um pouco mais amplo. Existem os facilitadores, existem os gestores que patrocinam, existem os servidores que vão ser nossos inovadores de fato, e aí cada um deles tem competências diferentes. Você não vai esperar que um dirigente de uma organização pública vá fazer uma imersão de 3 dias de design thinking. Primeiro, porque ele não vai facilitar um processo. E segundo, porque ele não vai ter tempo de fazer isso. Mas é importante que ele aprenda de alguma forma, ou seja, sensibilizado à importância da abordagem para isso. Não é à toa que no nosso toolkit de laboratório de inovação tem uma parte específica sobre isso. De fazer justamente esse desenho do essencial em termos de aprendizagem e conscientização como uma parte para depois você poder montar um plano de capacitação mais estruturado. Tá? Show de bola. Obrigada. Gente, Nada. mais uma pergunta para falar para o Rodrigo, para perguntar para o Rodrigo sobre o laboratório de inovação. Alguém falou aqui sobre um espaço de colaboração essencial para inovar. Aí, o que você acha sobre isso, Rodrigo? O espaço, ele é realmente importante ou o espaço é onde as pessoas estão fazendo aquela inovação acontecer? Independente... Então, enfim. Espaço, você fala o seguinte, eu nem gosto da palavra espaço, eu gosto de usar muito o conceito de ambiente. Isso. Porque, novamente, você pode ter uma sala linda, maravilhosa, puff colorido, os adesivos, aí ninguém entra lá. Ou então é o seguinte, então, para você poder usar o espaço, por isso que eu falo, o espaço de inovação, tem tanta regra, tem tanta restrição que, cara, nem vou lá. Tá? Então, o ambiente faz muita diferença. Nós, agora que a ANAC está tendo um espaço próprio no nosso treinamento, que foi reformado, no nosso espaço de inovação. Mas a gente não tinha espaço. O que a gente fez? TCU, vocês têm sala de aula? Temos. Pô, ENAP, vocês conseguem ceder alguma coisa? Outro laboratório? Pode. Olha que legal. Então, a gente conseguiu. Então, o espaço não era o diferencial. O espaço era ter um ambiente para a gente poder fazer parceria, da gente poder experimentar, da gente poder trabalhar, da gente poder ter um melhor engajamento das partes interessadas. Aí, por isso que eu acho que aquela questão mais do que o espaço, é você ter um ambiente para você poder trabalhar. Né? Show de bola. Então, acho que isso é uma coisa interessante. Tá? Aí, pegando a pergunta da Karina, que ela fala o seguinte, né? Quais itens essenciais para montar um planejamento para o laboratório, não é, Karina? Então, é o seguinte, eu acho que tem uma questão bem interessante, que é o seguinte, o que a gente tem de elementos essenciais, que inclusive está na nossa portaria lá? Os objetivos, o nosso propósito, porque isso ajuda a dar uma liga. Um outro elemento interessante é o escopo de atuação. Por exemplo, há laboratórios que vão trabalhar especificamente com tecnologia, foco de transformação digital, foco em formação de novos inovadores. Tá? O Pedro Cavalcante tem um trabalho muito legal sobre esse mapeamento,
que inclusive ele tá inclusive publicado no livro Inovação em Políticas Públicas, Superando o Mito da Ideia. Então tem uma questão muito interessante sobre isso, tá? Mas eu acho que o objetivo é o seguinte: você tem que ter clareza da onde você quer chegar e da onde você quer ir. E dentro da organização, qual é o seu espaço de atuação, tá? Para que você não tenha um laboratório sendo visto por outras áreas, como que, por exemplo, o concorrente. Ah, o pessoal da inovação agora do POX está querendo roubar meu espaço na organização. Não, então não vou gostar disso. Não, ao contrário. Por isso que uma parte muito importante é você fazer este mapeamento. Oi, Cat. Bom, é a gente poder fazer o mapeamento justamente o seguinte: qual é o espaço da organização, qual é o posicionamento, quais são os pontos. Luiz, tudo bom? Quais são os pontos de oportunidades, pontos de resistência, quem são possíveis opositores. Aí, novamente, por isso que a gente criou para o Conexão um toolkit com várias ferramentas focadas nessas perguntas. Então, no toolkit, que está tendo material que até já compartilhei com vocês, pode até passar o link lá de novo da pasta, tem vários elementos justamente sobre elementos essenciais. Propósito, escopo, objetivo, quais são os métodos, aprendizado, mapeamento de partes interessadas, gestão de riscos, oportunidades, ameaças, fraquezas e forças, porque são os elementos que a gente considera essenciais para você conseguir montar o seu laboratório de inovação. Tranquilo. Tá bom? Gostou, Karina? Respondida todas as perguntas da Karina? Legal. Gente, o Instagram é Inovaê Gestão. Na nossa bio vai estar os nossos próximos cursos. Você lá no Rio de Janeiro, em Brasília. Curso de formação de facilitadores em reunião. E também vou deixar lá na bio o link para o nosso grupo de WhatsApp, o servidor inovador, onde o Rodrigo fica colocando lá links com o toolkit. O Rodrigo é um rapaz assim que todo conhecimento que ele tem, ele resolve documentar e distribuir para todo mundo. Então, ele sempre vai estar colocando lá para gente esses conteúdos. No mais, Rodrigo, brigadão, dê seu recado, fala da conexão, como é que tá a conexão, como é que é, por quê e qual é o seu papel. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, né, agradecer, Isadora, pela oportunidade de a gente estar compartilhando. Também foi muito boa a live com a Roberta na semana passada, foi muito bacana. Obrigada. Bom, acho que aproveitar o espaço para agradecer. Eu acho que tudo que a gente construiu na ANAC é fruto de parceria. Novamente, eu reforço muito, né, a questão da equipe, principalmente deixo muito registrado aqui o orgulho de ter trabalhado, porque hoje a gente estou numa outra área, com a Marília. Ela é líder de inovação da ANAC hoje e tem trabalhado, fez um trabalho excepcional junto com a Bárbara, com o Rafael, com o pessoal da equipe, tá? Que tem mantido a chama da inovação acesa na agência. Tá? E, obviamente, todos os parceiros da Rede NovaGov, do pessoal do GovNight, que também muita gente boa, que aí se eu ficar falando, vou falar 2 horas de todo mundo, lá do pessoal da Giovana, do Henrique, da Cris, da Gilmara, da Thaís, do pessoal lá do Leomir. Então, tem um monte de gente que, assim, se eu for falar, vou esquecer alguém, vai ser injusto. Porque acho que a colaboração é muito importante por conta disso. É onde a gente aprende, tá? E, obviamente, o pessoal lá do Rio de Janeiro, do Conexão, que é uma rede de inovação, que veio também, a gente surgiu, então, como falo, da Rede NovaGov. Na verdade, todos nós somos da Rede NovaGov ainda, que é justamente a rede de inovação do setor público, né? E lá a gente tem uma rede de inovação que é justamente para trazer as discussões de inovação para sair do eixo de Brasília. Então, foi assim que a gente criou. Então, eu, o Antônio, o Thiago, o Leandro, a Bianca, o Esno, a Tati, aí o pessoal foi se juntando. Então, hoje a gente tem uma rede bastante ativa no Rio de Janeiro, que é ativa por causa das pessoas da rede, tá? E aí a gente também, aproveitando o Merchan, participe lá do Conexão. A gente tem uma página no LinkedIn. E a gente até, inclusive, uma das ações é um programa de reconhecimento da própria rede, para que a rede se apoie mais.
E também a gente está lançando um concurso de valorização e reconhecimento de equipes e laboratórios de inovação. Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com uma questão de criação do nome do prêmio. Então, ela está sendo através colaborativa. Estamos recebendo propostas, vai ter votação aberta, e aí a gente vai poder trabalhar com isso. E semana que vem o Conexão está realizando o planejamento estratégico, porque estratégia é fundamental. O que nós vamos ser quando crescer? O que nós podemos fazer como rede de inovação para o futuro? Então, participe, porque a rede é aberta para todo mundo participar mesmo. E aí aproveitar também, finalizar os agradecimentos, pessoal do IGOV, pessoal da ENAP, pessoal lá do TCU, pessoal dos nossos irmãos da Anvisa, pessoal da NTT, da ANEEL, que eu acho que é justamente isso, é muito legal de trabalhar com o pessoal que está engajado com inovação. Lembre-se, qualquer pessoa pode ser inovador. Exatamente, exatamente. E aí eu passo também para falar de uma conversa que eu tive com uma pessoa que é lá do Betaí, lá de Portugal, Renata Ramalhosa, o nome dela. E aí eu perguntando para ela, poxa, como é que eu faço, assim, porque tem resistência dentro do setor público, como é que a gente faz para poder fazer com que a inovação aconteça, que todo mundo possa aderir? Tem as pessoas que são resistentes, mas em compensação tem gatos pingados ali que querem, estão animados e querem fazer diferente. E ela falou para mim assim, olha, Isadora, fique com essas pessoas que querem. Se agarre primeiro nessa que quer inovar. E juntos vocês vão conseguir fazer transformar o setor público, vão conseguir fazer um barulho. Quase isso que ela falou para mim. Então, a dica que fica para a galera que está assistindo, o servidor que está assistindo, e que gosta de inovação, que quer inovar, pega aquele teu amigo, aquele teu colega que também gosta. Gente, vão para cima, vai com ele, que é um processo. A resistência é grande, acontece, às vezes a gente pensa, nossa, será que vai? Mas é um processo, e como todo processo difícil, essa fase difícil vai passar, e a pessoa que antes era doida, né? Ela começa a ser a pessoa da inovação. Outra coisa, galera, semana que vem tem live de novo sobre design de serviços no serviço público. Sensacional, vocês não podem perder. No mais, Rodrigo, brigadão, tá bom, amigo? Eu que agradeço. Essa live foi incrível.